nome é Andressa e esta é a série Projeto à Execução. Este, que é o primeiro vídeo da série, será sobre tipos de tijolos e os cuidados que temos que ter na hora de especificá-los, tanto no projeto quanto na execução. Hoje, nós vamos falar sobre os tijolos cerâmicos, mas saibam que existem tijolos de vários tipos e vários materiais, como por exemplo, concreto e vidro. Sobre os tijolos cerâmicos, eles podem ser estruturais ou de vedação. Os mais comuns e utilizados na vedação são os tijolos maciços, tijolo do tipo bloquinho, tijolo refratário e também os famosos cogobós, tijolos vazados. No Brasil, em função do seu método construtivo, é mais comum utilizar o tijolo cerâmico de vedação do tipo bloquinho, que é este aqui. Este tijolo possui alguns furos no seu corpo, o que torna a peça mais leve. Além disso, quando nós vedamos esses furos com argamassa de assentamento, criamos um vácuo dentro da peça, o que dá à edificação um maior conforto térmico e acústico. Estes tijolos podem variar de 6 a 12 furos e as suas dimensões também variam de 9,14,19 até 19,29,39. Isso vai depender de região para região, ou seja, nós temos uma gama gigantesca de opções para utilizar tanto nos projetos quanto lá na obra. Além disso, esses tijolos podem ser assentados de duas formas. Da forma deitado, imagine que aqui é um corte na parede, da forma deitado, ou mais conhecido como tijolo uma vez, ou da forma em pé, meia vez, que seria o tijolo meia vez. Então assim, agora que você já conhece um pouquinho mais sobre esses tijolos, a Michelle vai mostrar como ela faz a especificação disso lá no projeto. Bom, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona na prática especificar os tipos de tijolos na parte de projeto, tá? Aqui vocês estão vendo na tela um projeto que a gente está usando o tijolo 9x14x24 e nele a gente está aplicando de duas formas, ele deitado e ele em pé. Então, além de a gente colocar aqui a espessura dele direto no projeto, já com as espessuras corretas, de 17 ou 12 em cada aplicação, a gente também puxa uma linha guia, tá? Com todas as informações. Por exemplo, aqui, ó, na parede do banheiro, eu tô colocando alvenaria 9x14x24, deitado, tá? Nas paredes externas, com espessura final de 17 centímetros, mesmo que na prancha aqui nas medidas já esteja com a medida correta. E a mesma coisa aqui na hora de fazer a parte de muros, platibandas e reservatório, eu coloco o tipo do tijolo, como ele vai ser instalado, se vai ser em pé ou se vai ser deitado, e coloco a espessura final já com o reboco. Porque assim, a equipe que tá lá executando, eles vêm aqui e até olham a medida, mas é muito mais prático quando eu já coloco para eles aqui essa informação. Então, o ideal é que a gente escreva. Às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. E para a equipe em obra, quanto mais especificado tiver, mais prático é. E tudo isso ajuda muito na produtividade do dia a dia, tá? Uma coisa que é muito interessante, que eu tô testando aqui no escritório, que é uma forma até de dar agilidade no dia a dia de especificação de projeto, é utilizar ele já integrado na plataforma BIM dentro do SketchUp, tá? Aqui vocês estão vendo, são componentes com diversos tipos de tijolos ou como foi assentado, e o meu intuito é criar um a um desses, porque facilita muito na hora de especificar no projeto. Aqui, ó, quando eu crio um componente, eu venho e eu só puxo a linha guia e ele já me identifica qual parede é, ó. E como que tá assentado o tipo de tijolo. Além do mais, se eu clico aqui e seleciono a minha guia, deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Se eu seleciono aqui a minha parede, só a parte de tijolo, ele já me dá o volume de quanto eu tenho em 1 metro por 1 metro. Então, se eu pegar o volume do meu tijolo, eu já sei qual é a quantidade de tijolo que eu vou precisar para a construção da minha casa. Então, isso agiliza e muito no dia a dia. O que eu fiz aqui para que isso se tornasse interessante? Olha só, eu criei um componente e dentro desse componente já está tudo especificado. A parede está aqui, ó,
com 12 centímetros, eu tenho identificado o que é reboco e o que é a parte de alvenaria. Isso em todas elas. E eu vou criar toda uma família que a gente chama no Revit, componentes que a gente chama aqui no SketchUp, identificando um a um. Ó, tijolo 9 por 14 por 19 deitado, tijolo 11 por 14 por 24 em pé. E eu tô desenvolvendo isso ainda para facilitar tudo no dia a dia. Aqui eu criei uma parede básica, rápida, só para que vocês entendam, ó. Eu tenho uma parede aqui na lateral de 17, onde eu tenho o tijolo deitado, 9 por 14 por 19. E se eu clico aqui em cima, ele já me dá, ó, a quantia de volume que eu vou precisar. Se eu pego o volume e divido pelo volume do meu tijolo, da minha peça, eu vou saber quantos tijolos eu preciso. O próprio SketchUp, ele dá isso quando você gera um relatório. Então, isso facilita muito no dia a dia. E em um mesmo ambiente, ó, eu tenho aqui a parede de 17 e eu tenho a parede de 12. Basta que a gente faça corretamente essa especificação. Ah, Michelle, poxa, mas eu tô aprendendo esse negócio de tijolo agora. Como é que eu vou fazer lá na minha prancha se eu ainda considero 10 centímetros ou 15 centímetros? Não se preocupa porque eu também não comecei sabendo tudo. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, um projeto onde eu tava considerando 10 para externo e 10 para muro e 15 para alvenaria. E olha só. Aqui, o que eu fiz? Eu puxei apenas a linha guia e especifiquei como é que era para ser assentado. Porque, assim, o projeto tá pronto, tá em execução, não compensava eu vir aqui e mudar todo o projeto. Então, nesse daqui foi um dos projetos que eu tava aprendendo ainda a como fazer de maneira certa. E eu peguei e puxei a linha para conseguir passar para a equipe em obra como deveria ser feito. Porque se eu, por mais aqui, ó, eu tenho aqui 15 e a equipe não tem noção de como é que vai fazer 15, não sabe qual alvenaria vai usar, quem tá fazendo o orçamento não sabe o que foi que eu pensei em projeto para essa execução, isso acaba confundindo tanto o cliente como o responsável técnico pela execução. Então, se você está aprendendo aqui agora, começa puxando as linhas, especificando o tijolo. Depois você passa para essa parte aqui, ó, de representar na planta baixa. E quando você tiver um pouco mais avançado, você entra nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, que já te dá todo o cálculo resolvido, inclusive de quantos de quantos tijolos você vai precisar comprar para sua obra. Tem mais um detalhe que é importante que eu faço aqui no escritório. Olha só. Além de colocar lá no projeto, a gente tem um memorial descritivo arquitetônico também. E nesse memorial, a gente vem aqui, ó, na parte de fechamentos, vem toda a parte descritiva do que deve ou não ser feito. Olha só. As alvenarias externas deverão ser executadas em tijolos cerâmicos de vedação, ou seja, que ele não tem função estrutural, nas dimensões mínimas de 9, 14 por 19. Deitado, de primeira qualidade. Duros, bem queimados, sonoros, resistentes e não vitrificados, de faces planas e arestas vivas. As alvenarias internas poderão ser aplicadas em pé, desde que a parede não seja hidráulica, se for vontade do engenheiro ou do arquiteto responsável pela obra. Mas isso daqui sou eu quem estou especificando e lá na planta daí eu identifico qual parede será em pé e qual parede será deitada, como eu mostrei aqui para vocês. Espero que, vendo toda essa explicação de como colocar no projeto, vocês consigam aplicar isso no dia a dia também, porque é algo que ajuda e muito no dia a dia da execução, em quem está fazendo o EVF, em quem está fazendo o orçamento final da obra e principalmente a equipe que está na obra executando o projeto. Ah, Michelle, mas e se eu não fizer tudo isso, o que acontece? Bom, principalmente para quem trabalha fazendo paginação, para quem trabalha com interiores, sabe que se eu continuar considerando 15 nessas paredes, lá na hora de ser executado, vai faltar alguns centímetros. Um projeto, ele precisa sair do papel exatamente como foi pensado na obra. Então, se eu coloco lá que o meu móvel vai ter 1 metro, se eu chegar lá e eu perco 2 centímetros de cada lado, num móvel
4 centímetros dá muita diferença e às vezes não tem como executar algo que foi pensado. Mesma coisa na paginação. Tudo interfere, gente. Então é preciso que a gente considere. Uma das coisas que já me mandaram lá no Instagram foi: nossa, Michelle, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso até você falar sobre essa questão da diferença da espessura do projeto para a realidade. Já aconteceu de alguns projetos meus eu ter toda a dimensão, mas chegar na obra e tá faltando espaço. E agora eu entendi por quê. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam é onde utilizar cada um deles e qual é o perfil do cliente. Por exemplo, se eu estou numa casa de alto padrão com 2 pavimentos e eu vou ter um pilar lá que vai dar acima de 17 centímetros, gente, é muito importante que você saiba que num alto padrão, ter um requadro no meio de uma parede não é legal. Então a gente precisa, como profissional que está pensando na parte de estética ou na parte de construção, que a gente não deixe esse requadro. Ou, por exemplo, quando a gente está ali fazendo uma casa térrea, que não há a necessidade nas paredes internas de utilizar ele deitado, porque a gente não vai ter nenhum pilar maior naquela parede, então a gente pode fazer a redução de custos usando ele em pé. Então nós, como profissionais, temos que pensar em viabilizar um projeto. Tá? Eu não sei você, mas eu, particularmente, não gosto de ver requadro de pilar na alvenaria. Outra coisa que é importante a gente considerar: o tipo de esquadria vai influenciar no tipo de tijolo que a gente vai escolher, porque vai depender da espessura de trilha, vai depender de tudo isso. Então, nós, como profissionais, precisamos saber identificar qual é a melhor alvenaria para utilizar naquela situação. Seja em residência térrea, seja em sobrados, seja em residências de alto padrão, residências que demandam baixo custo. Então, aqui é a hora de sermos profissionais. Então, apliquem isso no dia a dia de vocês. Agora vocês já sabem como especificar isso no projeto e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na profissão, para que vocês sejam profissionais sérios, profissionais gabaritados e reconhecidos por isso. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Bessa, eu sou engenheiro proprietário da Etos Engenharia. Vocês já estão acompanhando alguns vídeos da parte sobre a decisão, a definição do projeto, a obra dos blocos cerâmicos, dos famosos tijolos. Então vamos lá pessoal, vamos ver um caso prático aqui. Nós temos então o tijolo 91424, vou mostrar aqui para vocês, ó, 91424. Esse é um tijolo de uma espessura bem padrão, a espessura 9 centímetros, né? E esse aqui é um tijolo um pouquinho fora do padrão, mas que também vem tendo muito uso. É o tijolo 91924. Ó, vamos observar uma questão aqui. Ambos têm a mesma espessura. Se eles forem aplicados de pé, eles vão dar uma parede final de mesma espessura. Se eles forem aplicados deitados, a espessura é diferente. Agora vai entrar a questão projetual. Um é um tijolo de 6 furos, outro é de 9. Pelo vídeo da Andressa e pelo vídeo da Michelle, você já deve ter percebido que isso influencia muito na parte térmica e na parte acústica. Porém, agora aqui na obra, a gente não vai estar conversando sobre isso. Vamos discutir sobre o efeito prático desse tijolo em relação à estrutura. Pegando o projeto da Michelle, compatibilizando com o projeto estrutural, a gente percebeu o quê? Que a gente vai ter o famoso problema dos requadros. Isso a gente tenta evitar no máximo. Quem vai mandar é o cliente junto com o projeto arquitetônico. O projeto tem que vir executivo para a gente. Como a gente sempre comenta aí, projeto na obra arquitetônica é projeto executivo. Então, foi compatibilizado para não deixar requadro. Só que se a gente tem o pilar na obra de 14, nós temos que utilizar o tijolo que no mínimo com o seu reboco vai dar 14. Então lá, a Michelle mostrou para vocês o projetinho, tem o tijolo, tem o reboco de um lado, o reboco do outro, temos que fechar 14. Porém, como a gente tem os tijolos de dimensão pronta, a gente pode facilitar os métodos executivos. Vamos facilitar o método executivo sanduíche, que a gente vai colocar os tijolos e vai só colocar a forma para poder fazer a caixaria. Então vamos pegar um tijolo da mesma dimensão dos pilares.
Vamos conferir aqui, pessoal. Ó. Olha esse caso aqui. Um caso bem complicado. Vai chegar na obra, você tem um pilar de 20. O que vai acontecer? Se você não faz o estudo do tijolo, você tem que vai fazer esse pilar inteiro com forma, ou uma forma de madeirite, ou uma forma convencional de pinos, e depois você vai deixar esse requadro, ou vai ter que inventar compensação com telestuque no reboco, enfim, N fatores para agradar o cliente em cima do laço, que gera problema de custo, problema de planejamento, atraso, enfim. A gente programou já lá na obra, pessoal, vamos querer executar isso rápido, subir a estrutura junto com o pilar e fazer já compatibilizado. Tijolo 19, pilar com 19, olha o encaixe aqui. A gente tem a compatibilização perfeita. Vamos acompanhar, vamos ver como é que está a parede aqui, ó. Nossa parede alinhada com o pilar, toda aprumada, tijolo deitado. E melhor, ela é a parede que fica entre os 2 quartos e a parede de divisa. É uma parede que vai ter uma qualidade acústica e sonora bem num ambiente onde a pessoa precisa do máximo desse conforto. Vamos conferir aqui então o uso do tijolo convencional. Eu vou pegar o caso para vocês aqui, que a gente consiga olhar na prática, mas depois a gente vai ver uma parede. Essa aqui é uma parede de 14. Para a gente evitar, para subir uma alvenaria junto com a forma também, para evitar ter que fazer compensação em reboco e demais casos, opta por fazer o tijolo deitado. Então o tijolo 91419 ou 91424, nesse caso optou-se para ter uma amarração melhor o 91424, a gente vai utilizar ele nessa dimensão. Ó, observa, ele está 100% compatibilizado com a estrutura. Vamos conferir aqui numa parede executada. A gente pode conferir aqui. Aqui o pilar foi executado junto. Vocês podem perceber que é o tijolo 9, 14, 24. Do outro lado a mesma coisa. E foi seguido o padrão, já tudo feito na obra sem perda de tempo. Pessoal, nada disso aqui é decidido na obra. Nada disso aqui é decidido com o mestre de obra junto com o cliente. Nada disso aqui tem uma reunião extra para poder conversar na obra. Isso é compatibilização e gerenciamento de projetos. Não é o objetivo agora do curso, a gente vai ter extensões extras, principalmente sobre o gerenciamento e administração da obra, que é importantíssimo, mas o que fica dessa definição? Essa decisão vem de projeto. Parede de 15 de projeto, pessoal, nunca mais, a não ser que seja comprovado que a gente vai colocar um tijolo 11,5 com 1,5 de reboco, para a gente estar fechando próximo dos 15, 1,75, 1,75 seria no caso, que vocês coloquem detalhado, porque na hora de vir para a obra, a gente vai bater o prumo, vai taliscar e vai chegar na parede, na grossura do reboco que o arquiteto, junto com os demais engenheiros da compatibilização, definiram, para poder seguir paginação, seguir sóculos, nichos e tudo mais. Questão financeira, pessoal, questão financeira a gente vai comentar um pouquinho depois, também não é o objetivo do módulo desse curso, para ver os rendimentos, a conversa do cliente, a interação sobre o rendimento do tijolo, qual rende mais, qual rende menos, se a gente fizer de pé, fizer com a dimensão maior de pé, ele rende mais, fazer o cálculo da quantidade de tijolo pelo valor unitário dele. Isso é algo depois que também é importante, mas sempre sabendo, isso nunca é feito na hora do orçamento final da obra para poder economizar, isso já é decidido no início. Valeu?